Salve, salve a todos, salve os três poderes, salve a Mãe Natureza, salve todos que nos acompanham nesta caminhada de evolução, de volta ao nosso estado natural, o mundo racional, todos que estão se integrando nesta fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase da razão, a fase da definição de nossa situação nesse chão, e que é o momento de regressarmos ao nosso estado de vida eterna, graças a este habitante do mundo superior, que é o superior racional, que teve um infinito amor, uma grande coragem infinita e tamanha coragem na sua bondade infinita de se deslocar deste mundo superior após ver o nosso amadurecimento aqui na Terra como um bom plantador, criador. Ele veio tirar os frutos amadurecidos desta árvore que estava exatamente na iminência de seu apodrecimento, como assim está a humanidade, né, devido a esta mudança, caindo, se liquidando moralmente, fisicamente, financeiramente. Esse divino ser, habitante do mundo superior, que aqui na Terra chegou, se identificando como racional superior, a personalidade verdadeira da fonte do maior conhecimento de toda a história da humanidade, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho. A ele, nossa eterna gratidão, nosso infinito amor, pela sua coragem, pela sua bondade, e diria assim, essa fonte de amor que vestiu o corpo de animal sem ser animal, passando como ser humano, sendo muito acima das nossas expectativas, porque na realidade ele é um habitante do primeiro mundo, um habitante superior, que deslocou-se desse estratosférico de pureza e perfeição, aonde a fonte da sua vida eterna mantinha acesa a luz da razão, do amor, da sabedoria, nesse campo vibracional de pureza e perfeição, que é o mundo racional, a raiz mestra, fecundadora da criação e formação deste universo, pelo uso indevido do livre-arbítrio de uns tantos habitantes. E ele, como um grande pai que formou, gerou, criou esta energia pura, limpa, perfeita, racional, que é o superior racional, a fonte da vida, do amor, do saber, este habitante que deslocou-se desse estratosférico, atravessando a trombosfera e chegando a essa estratosfera de energias enfraquecidas, poluídas, aonde os fluidos arquidosféricos cada vez mais vai se decompondo, dando formações diferentes, no processo de degeneração e enfraquecimento, conduzindo todos à sua extinção, à sua liquidação. Mas ele chegou no momento certo, no tempo certo, no dia 30 de dezembro de 1903, dando assim o início aqui na Terra de um novo tempo, de uma nova fase, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional. Esse habitante do mundo superior, primeiro mundo, o mundo racional, que veio à Terra nos salvar toda essa classe de animal racional, recuperando todos eles para voltar ao seu estado natural de vida eterna, como também recuperando a natureza em síntese. E assim sendo, Manuel Jacinto Coelho, este habitante que aqui na Terra nasceu, representando na Terra o primeiro ser iluminado, ligado ao mundo racional, com a evidência racional, sendo ele o primeiro ser imunizado, porque já nasceu com seu raciocínio plenamente desenvolvido, ligado ao mundo racional, e assim sendo, 30 de dezembro, o dia universal do nascimento do raciocínio na Terra, através do seu instrumento de inteligência divina, o aparelho único, sem segundo nem terceiro, do racional superior, Manuel Jacinto Coelho. Assim sendo, nasceu com seu raciocínio desenvolvido, tornando-se esse aparelho único
pronto pela própria natureza, para que através dele pudéssemos nos conhecer, sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. E assim sendo, quem não conhece Manuel Jacinto Coelho, quem não conhece a sua obra cultural, deixar de presenteada a toda a humanidade para se conhecer e se recuperar e libertar-se desse encanto, não sabe exatamente o poder deste ser iluminado que veio com muito amor, raciocinando para nos definir a nossa verdadeira origem, nos presentear com a cultura racional. E muitos que não o conhecem achavam que ele pensava, imaginava, e que para ele foi uma surpresa a escolha determinada para a natureza para cumprir a missão como missionário da pureza, de nos transmitir a verdade verdadeira e assim nos libertar. Na realidade, ele sabia quem ele era, sabia da sua missão, porque ele não pensava nem imaginava, somente raciocinava, porque se ele só pensasse e imaginasse, igualmente aos animais de origem racional, que vivem aqui no chão, perdido, desconhecido da sua razão de ser, ele não poderia salvar os pensadores, por ser ele, Manuel Jacinto Coelho, um habitante diferente de todos nós, sendo ele um habitante que veio diretamente do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu raciocínio plenamente desenvolvido e que veio trazer exatamente essa luz em forma de cultura para nos livrar da ignorância, das trevas. É que ele, de forma simples, natural, comunicou-se com a humanidade, se identificando como racional superior, sendo ele o aparelho desta força, dessa energia, a energia racional, que personificou-se na sua personalidade para que ele pudesse exatamente transmitir as mensagens que estão nas páginas brilhantes dos seus livros, por ele ditado, Universo e Desencanto, aonde ele esclarece a nossa origem verdadeira, nos dizendo quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, o porquê desta natureza que nos compôs, nos formou e gerou, e a formação e geração deste universo que todos desconheciam, que o pensador jamais teve capacidade de desvendar seus segredos e mistérios, porque não se conhecia e não sabia quem era e o porquê que aqui estava. E esse grande habitante do mundo superior veio nos revelar o princípio e o fim desta vida material, desta vida celestial, e a fonte da vida e a origem da vida e do universo, que é o mundo racional. E assim sendo, ele veio exatamente reintegrar todos nós ao ponto básico da vida verdadeira eterna, que é o mundo racional, a base dessa lógica de sermos racionais, deformados como animais. E assim, pelo desenvolvimento do raciocínio, como ele nos esclarece, voltaremos a nos religarmos à nossa fonte de vida original, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos. E toda a humanidade, assim procedendo, surgirá na Terra a racionalização universal para que haja a paz, a concórdia e a recuperação de todos, e assim um por todos e todos por um, esse um supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, o mestre da justiça celestial MJC, com o seu amor por todos nós, o nosso amor, o amor de nós em vós e o amor de vós em nós, né? Assim sendo, todos nós, o todos somos nós, com o nosso amor, reconhecendo e tendo gratidão a coragem desse habitante do mundo racional, Manuel Jacinto Coelho, esse ser diferente de todos nós, por já ter ele nascido aqui na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, com o seu raciocínio plenamente, totalmente desenvolvido, com a sua evidência clara, desenvolvida, ligado dia e noite, noite e dia,
ao mundo racional, aguardando o momento de se identificar ao mundo, a sua identidade, através da sua cultura verdadeira, que é a cultura que irá integrar todos a fase do terceiro milênio, a fase racional, a cultura racional, a única cultura que tem a força, o poder de desenvolver nossa divina essência, que é o raciocínio, o habitante do mundo racional, que materializou-se aqui nessa máquina elétrica e magnética em forma de animal, por ter se extinguido em cima do início da água e da terra. E, portanto, a verdadeira origem da humanidade não poderia ser revelada por quem pensava, por quem imaginava, por quem durante 20 eternidade aqui viveu, sem saber o porquê vivia, sem saber o porquê pensava e nem o porquê imaginava. Somente o ser com um raciocínio superior poderia nos provar e comprovar com base e com lógica, nos esclarecendo de forma clara, simples, no linguajar popular, para que todos pudessem entender, compreender e se desenvolver para voltar ao seu estado natural. E por isso que a cultura natural da natureza, que vem integrar toda a fase final da nossa, diria assim, situação aqui neste mundo, que é a cultura racional, através da fase racional, que veio definir definitivamente a nossa posição, assim acabando com a fase do animal racional. E por isso a fase do terceiro milênio é a fase do aparelho racional, aonde ele vai se aparelhar, se religar ao seu mundo natural, ao seu mundo de origem, que é o mundo racional, e assim ficarmos envolvidos por essa energia divina que irá nos guiar, nos orientar e nos conduzir de volta ao mundo racional, porque o pensador vivia envolvido nos mistérios, enigmas e fenômenos desconhecidos da sua própria formação de ser. E assim, a personalidade desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, ele que exatamente teve essa coragem, e por isso foi alcandorado pelas forças da natureza, o aparelho, para que representasse o mundo da divina providência, que veio providenciar nossa volta ao nosso estado natural, que é o mundo racional. Assim sendo, o corpo de bronze, do qual chamamos de Manuel, JC, é a essência verdadeira desta energia pura, limpa e perfeita que comanda a natureza, que é o racional superior, o supremo raciocínio do universo, que é este habitante do mundo superior que veio, o superior racional, nos esclarecer e nos buscar exatamente de volta para restaurar e, dizer assim, ressurgir para a nossa vida verdadeira, eterna, natural, de corpos puros, limpos e perfeitos. E assim, através da cultura racional, por ele nos presenteada, ele nos dá condições de resgatar a nossa semente, que encontrava-se nesta célula da razão, deformada neste encanto elétrico-magnético, aonde estava aprisionado pelo pensamento e pela imaginação, que é o raciocínio, localizado no istmo do mesencéfalo do nosso cérebro, que é a glândula pineal. Então, o único elo entre nós e o absoluto, nós e a eternidade, nós e o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, uma energia superior a todas as energias. E assim, Manuel Jacinto Coelho, através da sua cultura cósmica transcendental, por que transcendental? Porque transcende a todos os conhecimentos elaborados, desenvolvidos pelos pensadores e imaginadores, que não chegaram a uma definição de si mesmo, vivendo dentro dos mistérios, enigmas e fenômenos, e assim sofismando a verdade por desconhecimento, e o sofrimento provando que todos nada sabiam, porque não sabiam por que viviam, não sabiam por que pensavam, não sabiam por que imaginavam, nem sentiam, nem por que morriam. E assim, agora está definido, esclarecido com base e com lógica, de forma clara, simples e natural, por esse grande cidadão brasileiro, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903,
nos revelando a nossa origem verdadeira. É assim o mais importante e essencial da obra ditada por Manuel Jacinto Coelho, que é o Racional Superior, é conhecer a si mesmo, saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, como vamos, para entender o porquê que aqui estamos. E as demais coisas que o bicho racional, pensador, curioso, busca saber, com o tempo é que vem se revelando de acordo com o seu desenvolvimento, assim como as demais coisas do universo, desta natureza que nos constituiu, nos compôs e formou todos esses feitos exatamente para nos lapidar e nos preparar. Assim sendo, quando chegar o tempo necessário, pois tudo quando for importante para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, para a nossa libertação e salvação, vamos adquirindo com a persistência, com a obediência, no ler e reler os livros que este grande ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, Racional Superior, nos presenteou para dizer quem somos, o porquê que assim somos e assim estudarmos de si mesmo nessa cultura, na nossa própria casa ou onde estivermos, sem necessidade de frequentarmos nenhum lugar, nem tampouco seguirmos nenhum líder, nenhum guru, nenhum padre, nenhum pastor, e sim a pessoa e o livro, porque o livro é o Racional Superior falando à nossa consciência, ao nosso ser, à nossa essência, que é o raciocínio, e assim a energia que está contida, materializada em forma de informações, na força da palavra desse grande ser iluminado, MJC, o Racional Superior, que nos dá conhecimento da nossa origem verdadeira e através dos conhecimentos esclarecidos, através das informações por ele ditadas, irá nos dar o saber real, verdadeiro, para deixarmos de assim ser pensador, pensando sempre na dor e deixando de ser inconsciente, e pensadores da dores, deixando de ser sofredores, sem sofrer mais as dores deste mundo, encantado e deformado, e assim conhecendo essa mecânica da transformação a que chamamos de morte, e assim deixando de morrer por sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, pelo despertar da nossa consciência divina, verdadeira, eterna, que é o raciocínio, a essência de Deus viva dentro de nós. Então, quanto às demais coisas desta mecânica material, desse mundo material, dessa mecânica celeste, vamos tendo as confirmações, as revelações com o passar exatamente do tempo, através da persistência, do desenvolvimento, na obediência desses ensinamentos por ele transmitido. E assim tendo todos nós a paciência que no devido tempo o próprio Racional Superior, o mestre da justiça celestial MJC, autor único, sem segundo nem terceiro desta cultura cósmica transcendental, que veio trazer a nossa definição e definir a nossa situação, nos explicará sobre todo o assunto necessário e preciso para o nosso desenvolvimento, para a nossa libertação, a nossa salvação, conforme o nosso grau de compreensão que iremos tendo as revelações por ele transmitida, porque o livro Universo Desencanto é um livro vivo, dinâmico, diferente de todos os livros elaborado, feito pelos pensadores que viviam exatamente nesse encanto há mais de 21 eternidades, sem saber o porquê que aqui vivia, sem saber o porquê que aqui estava nessas condições de pensadores, sem saber por que pensava e qual era a origem do pensamento. Fazia o que pensava, mas não sabia, mas não via o pensamento e não tinha domínio sobre o pensamento, porque o pensamento é consequência exatamente de duas forças desse campo a qual estávamos aprisionados, mas agora chegamos no momento de nos libertar desse campo eletromagnético e podemos exatamente nos religarmos ao nosso estado natural, que é o mundo racional. Tudo graças a este habitante do mundo racional que vestiu a roupa na cor de bronze, de matéria,
para poder exatamente transcodificar, materializar esta energia, esta luz divina em forma de conhecimento, para nos dar saber de como nos livrarmos dessa prisão que é a matéria. E assim, os assuntos, conforme a nossa persistência, a nossa paciência, a nossa obediência nos ensinamentos por ele nos transmitido através dos seus livros Universo e Desencanto, vamos nos desenvolvendo, adquirindo grau de evolução para uma compreensão mais racional, pois nunca ninguém mesmo que estuda verdadeiramente, sente as mensagens desse habitante do mundo racional, o racional superior, ficará sem nenhuma resposta, porque nas obras por ele nos presenteada e ditada, que são os livros Universo e Desencanto, está tudo definido, tudo esclarecido de forma simples e clara. Por quê? Porque é a verdade da verdade ditada pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é o supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, o racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho. Este ser que teve a maestria e competência, que foi preparado pela natureza, por ser ele a manifestação, a composição, a sombra dessa força maior do universo, que é a energia racional personificada na sua consciência, no seu raciocínio. Então, a cultura racional é uma cultura inédita, sui generis, completa. Não adianta bicho nenhum, pensador nenhum querer complementar a cultura racional, porque ela tem o seu completivo, que é o grande histórico, que detalha todo o encanto e todo o desencanto. Por isso que o histórico chegou aos 1000 livros ditados pelo verdadeiro Deus, nos tornando milionário, enriquecido no saber verdadeiro, porque para chegarmos a esse enriquecimento, temos que nos desenvolver na obra fundamental, básica, dos 21 livros, que é composto em 3 cursos. O curso primário de cultura racional, os 7 primeiros livros, segundo 7º livro, o curso secundário, e o terceiro 7º livro, o curso superior de cultura racional. Aí a obra básica fundamental para que todos possam encontrar em si mesmo a imunização racional e todas as respostas que buscam na sua caminhada aqui na Terra. E além dessa obra básica fundamental para nos desenvolver e nos imunizar racionalmente, existe a prova, que são 21 livros, que prova tudo que é dito nesses 3 cursos, que é composto de 21 livros, dividido em 3 cursos, primário, secundário e superior, que é a réplica, 21 livros, ditado unicamente por esse habitante superior racional, que personificou-se na personalidade de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, nos dando todas as respostas esclarecidas dinamicamente, dentro de um processo atemporal, que encontra-se as revelações nas páginas brilhantes do seu ditado dos livros Universo e Desencanto. Além das provas da obra fundamental, existe mais 21 livros, que é a tréplica comprovação da prova da obra básica fundamental. E para complementar, para que não haja complemento, para que não haja interferência de pensadores curiosos que tentam se apropriar do que não lhe pertence, do que não é seu, que na onisciência desse grande homem verdadeiro, Manuel Jacinto Coelho, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, no Rio de Janeiro, ele fez um grande histórico, que é o completivo, supletivo, aqueles que não compreenderam a obra fundamental, básica dos 21 livros, nem entenderam a réplica, nem a tréplica, que é a prova e a comprovação. Ele complementou com 934 livros, dando mais 10 livros de bônus, que chegou aos 943 livros, confirmando assim a cultura racional ser a maior cultura inédita, sui generis, completa de toda a história da humanidade, que define a nossa situação aqui neste mundo, esclarecendo assim todos os segredos, mistérios e enigmas
como também fenômenos, e acabando com todo o sofisma. Por isso que nada adiantará darmos resposta, ficarmos discutindo pontos de vista criados pelos pensadores, pelo pensamento, dentro da maior cultura divinal, que é esta realeza divina, a cultura racional. Porque quando começamos a adiantar resposta, como verdadeiros curiosos, ficar discutindo pontos de vistas, que é gerado pelo pensamento, o pensamento não foi feito para solucionar, foi feito para discordar, para dividir, para lapidar. Então não adianta quem está raciocinando, entende, sente o grau de cada ser e vai dando homeopaticamente, para que não haja confusões, porque se a pessoa não ainda está evoluída para compreender o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, essa cultura que define a nossa situação aqui na Terra, não está suficientemente amadurecida para compreender os assuntos elevados e profundos que encontra-se assim, revelado nas páginas brilhantes dos livros Universo do Desencanto, ditado por esse grande mestre dos mestres, professor dos professores. Então não adianta colocar as coisas, ou como diz o ditado, o carro adiante dos bois, né? Vamos dando homeopaticamente, e por isso que os estudantes de cultura racional vêm divulgando de uma forma simples, clara, para que cada um encontre por si mesmo a verdade verdadeira, que busca as respostas pela persistência, pela obediência e o estudo persistentemente na leitura dos livros Universo do Desencanto. E assim evitamos exatamente essas discussões, esses atritos, que a cultura racional é para a salvação e não para a discussão. E por essa razão não devemos antecipar certos assuntos, questões, querendo responder antes do tempo, se a pessoa não tem a capacidade de entender, não tem um grau. E assim prejudicar alguns irmãos, desperdiçar tempo e machucando assim certas memórias, né? Porque tem pessoas que têm uma memória tão baixa que mais baixa só enterrando, né? Então a gente tem que ter a sensibilidade pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, assim como Manuel Jacinto Coelho sempre nos fez, nos ensinou exatamente respeitarmos o grau de memória de cada ser, e pessoas que ainda não estão preparadas para receber instruções do alto, informações, assim, grandiosas, da verdade verdadeira, com as devidas respostas. Então, quando a pessoa começa a discutir, a gente já vê que ela não tem grau para entender o que estamos a revelar. Então, dá tempo ao tempo, e o tempo que o grande Comodoro Sideral Saturno preparou no tempo do espaço, para que cada um tivesse, através das lapidações, a sua evolução e encontrar as devidas respostas, porque a pessoa vai se desenvolvendo, se lapidando para conquistar o grau suficiente. E por isso que o Racional Superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, com uma grande maestria de um verdadeiro professor, superior a todos os professores, elaborou de uma forma didática e, diria assim, muito extensa esta obra de cultura racional, esta realeza divina, para nos enriquecer, nos presentear, sendo a cultura racional a maior obra do mundo, de toda a existência da história da humanidade. E através da leitura dos livros do Universo Desencanto, ela vai lapidando, vai desenvolvendo a compreensão do animal de origem racional, com muita maestria, de uma forma simples, natural, na sua própria casa, onde ele estiver, ao ler e reler, até alcançar o grau suficiente, o amadurecimento verdadeiro para captar nas entrelinhas, através desses 3 cursos básicos que encontra na obra fundamental do nosso desenvolvimento, para encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela reconhecer o porta-voz das verdades, que é o Racional Superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, o senhor Manuel Jacinto Coelho, o único,
um único, sem segundo nem terceiro, que ditou todas as mensagens que compõem essa cultura transcendental, cósmica, racional, que é a cultura racional dos livros Universo e Desencanto, que ultrapassa todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, espiritualistas, religiosos e artificial. Assim sendo, devemos nós, que estamos agora, somos infantil, diante da verdade do universo, devemos ler e reler e reconhecer, sentir cada livro que lemos, e se a pessoa não tiver a capacidade psicológica de compreender, sentir as entrelinhas da verdade que encontra nos 21 livros dos 3 cursos fundamentais e básicos para desenvolver o raciocínio, leia, releia a prova dessa obra fundamental. Se não, releia a comprovação que é a tréplica e a réplica. Se não, tem que ler os 1000 livros mesmo para se desenvolver, ver se alcança a grandeza das entrelinhas do conhecimento desta grandiosa cultura divina, transcendental, cósmica, racional, que transcende a toda a capacidade intelectual, emocional dos pensadores e daqueles grandes imaginadores que ficam aí criando sofismação com narrativas e por não ter a psicologia de entender e sentir a grandeza e a finura divina que está, diria assim, transcodificada nas páginas brilhantes dos livros do Universo e Desencanto, para fazer florir no nosso interior, no interior de cada ser, o despertar da nossa consciência divina, que é o raciocínio, a nossa verdadeira essência, que nos religa ao Pai Eterno, que é o superior racional, o racional superior. Essa essência divina que personificou-se nesse grande aparelho do racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, e poder entender, compreender o seu poder, o seu valor. Aí sim, a pessoa tem que fazer por onde? Persistir, obedecer os ensinamentos por ele ditado. E assim tem que ler e reler os livros que ele, exatamente com muita paciência, transcodificou esta luz divina e materializou neste livro para nos livrar dessa caverna encantada, trevosa, que é este mundo material. O livro é Universo em Desencanto. Universo unia os versos que dividia os pensadores com suas versões no verso de razão verdadeiro, que é racional, com muito amor, com muita união, essa união do verso pela força da razão divina, e desenvolver tudo para o seu devido canto. Por isso, o título da maior obra cultural de toda a história da humanidade é Universo e Desencanto, porque ela veio unir os versos no verso de razão, que é racional, e desenvolver todos para o seu devido canto e botar tudo no canto devido, dentro da razão, com amor, sem ser contra nada, sem ser contra ninguém, sem andar a favor de tudo e de todos. Por isso é necessário, é preciso ler e reler para compreender, perceber, sentir, entender a sabedoria divina do universo dentro do seu próprio eu, que é a imunização racional, sem nenhuma confusão, sabendo unir os versos com o verso da razão, que é racional, através do amor que flora e limpa o nosso coração, nos dando exatamente essa cor na nossa ação do amor dentro da razão, para que não possamos dividir, mas sim saber unir todos os versos que dividia os seres humanos, criando as confusões, criando as brigas, as intrigas, as guerras, e só através do amor verdadeiro, do amor divinal, do verso da razão, um amor verdadeiro feito pelo raciocínio, que é a essência divina dentro de cada um de nós, que podemos exatamente encontrar a verdade para a nossa libertação. Porque o ler e reler, na verdade, significa ler e compreender, ler e entender, ler e sentir, para saber ensinar com ação a imunização racional. E por essa razão que Manuel Jacinto Coelho nos notifica, ao dizer, por sermos um centro astrológico, deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional, e nela o porta-voz das verdades
que é o racional superior. E assim sendo, é importante que a pessoa na sua casa, onde estiver, no lugar que faça jus e merecimento de conduzir o livro Universo e Desencanto, que é um livro diferente de todos os livros aqui da Terra, é um livro que merece todo o respeito, não é um livro aí feito por pensadores, tem pensadores aí querendo se apropriar dos livros, fazendo por conta própria em gráfica, por isso que o Racional Superior, em um dos livros, na sua onisciência, mostrou que iria aparecer esses curiosos, esses, diria assim, pensadores, pensando que estava raciocinando, fazendo livros fracos, por desrespeitar as leis naturais, assim como foi desrespeitada no mundo racional e foi desrespeitada quando recebemos o alfabeto natural aqui na Terra para nos guiarmos. Esses mesmos seres desobedientes justifica nesta fase do terceiro milênio querer exatamente em nome do amor fazer o bem será quem, levando exatamente, fazendo livro por conta própria sem a permissão do dono do conhecimento. Esquece que a divina providência providencia para aquele que está merecendo e necessitando que o livro chegue às suas mãos por um intermédio, por um canal, de uma forma ou de outra. Não somos nós que vamos exatamente fazer a salvação ao bel prazer, jogando no livro Universo e Desencanto como um osso de cachorro, né? Atirando pérolas aos porcos. Não é assim que se faz a salvação. Nosso dever, nossa missão é esclarecer sem fazer confusão, informar, comunicar que temos solução na Terra, com calma, com carinho, com paciência, para cativar os nossos irmãos, né? E assim sendo, seguindo na linha racional, com persistência, com a devida obediência ao dono do conhecimento. Doar, se quero doar, vou na casa do Redentor, do dono do conhecimento, adquiro os livros e dou a quem eu quiser, né? Mas aí, respeitando as leis do direito reservado ao dono do conhecimento, que exatamente já deixou tudo pronto, a maior cultura deixou uma gráfica própria no Retiro Racional. Na sua casa tem a gráfica, de onde exatamente o Retiro Racional é um ponto, um referencial, um marco histórico da fase do terceiro milênio. Ali foi que iniciou tudo, lá no mundo racional, e por essa razão não foi por acaso, porque o por acaso não existe, existe uma causa por nós desconhecida, e por desconhecermos as causas, queremos fazer as coisas ao nosso gosto, à nossa vontade, abusando do livre-arbítrio mais uma vez. Então temos que respeitar. Assim como aconteceu por não respeitarmos as leis naturais da natureza e não termos obediência, assim foi que desvirtuamos o alfabeto natural de astrologia. E aproveitando aqui, eu vou falar dos nossos irmãos invisíveis do astral inferior, que compõem esse mundo espiritual, esses três elementos que serviram para nos lapidar, nos preparar, que foi a natureza eletromagnética, o artifício, que foi exatamente através do artifício elaborado todo um sistema filosófico, de filosofia, para aqueles que amavam o conhecimento, eram amigos do conhecimento e que buscavam se conhecer, saber quem era, de onde veio, como veio, para onde vai. E daí surgiram os espertos na expansão das experiências, das especulações. Aí vem o sentido etimológico da palavra espiritismo, por isso nós somos espírito encarnado. Espírito quer dizer, somos seres de experiência, né, encarnado eletricamente e magneticamente. Por isso que o nosso sangue é encarnado por o sangue ser eletromagnético. Então existem os nossos irmãos invisíveis que não chegaram à extinção da sua estrutura corpórea em cima da goma e da resina. Então assim eles apenas perderam a sua força de vida, que era as suas virtudes, mas que mantiveram a sua estrutura corpórea, que foram recomposta, recarregada pelo campo eletromagnético quando estava totalmente completo, formado, devido à deformação racional. Por isso que o Racional Superior, em um dos livros da época, ele afirma que os habitantes do mundo invisível astral inferior são os tantos que não chegaram à extinção e que só voltaram a ter força vital quando foi formada a composição completa desse campo
biomagnético, desse campo arquidoférico, dessa arquicérica eletromagnética que recarregou o corpo dele com a energia eletromagnética, e eles passaram novamente a vivenciar. Por isso eles nunca tiveram a capacidade de esclarecer a nossa origem, a origem deles, mas eles estão superior a nós, por isso que eles são habitantes do astral inferior, que tanto nos auxiliou nas lapidações para a nossa evolução aqui, que chegamos à extinção, na deformação racional, quando nos extinguiu em cima do início da água e da terra, princípio da matéria que formou o homem e a mulher, como já em vídeos anteriores eu reportei, e quem quiser é só ir procurar, né? Então, os nossos irmãos do astral inferior, chamado mundo espiritual, mundo das experiências, das especulações, das mistificações, das expiações, né? Eles tiveram a missão de nos auxiliar na nossa lapidação, para a nossa evolução e libertação da rudez, do atraso, do bicho animal que éramos quando nascemos do chão, como monstrengos, monstrões, primitivos selvagens, né? Então eles foram nos lapidando, e porque chegou um tempo que recebemos do astral superior outro campo de vida, outros habitantes que, ao perceberem que não estavam mais no mundo racional, paralisaram seu progresso e receberam, dentro da deformação, uma missão de nos conduzir, de nos orientar, e nos presenteou com o alfabeto astrológico através dos planejadores dessa deformação, que foi os 7 engenheiros arquitetos da personalidade, da pessoa humana, que são os planetas Marte, que é o dono da matéria, de martirizar, de lapidar, Mercúrio, que é o dono da intelectualidade, do desenvolvimento da imaginação e do pensamento, de Vênus, que é a dona da arte, do amor, da filosofia, que nos leva à diplomacia em busca exatamente da evolução, com amor, com carinho, né? Aí vem Saturno, que é o senhor do tempo, do espaço. Aí vem Júpiter, que é o senhor da expansão. Saturno é o senhor da responsabilidade, do dever, da cobrança, do karma. Ele veio nos cobrar dentro do tempo e do espaço através das lapidações. Júpiter veio exatamente nos dar a expansão, a especulação, as experimentações nesse mundo espiritual de evolução, criando as filosofias, criando as religiões, criando exatamente as ciências espiritualista, científica e tecnológica. Aí vem exatamente Netuno, despertando a nossa intuição, nosso lado, diria assim, sensorial, de evolução, buscar o alto, que é a espiritualidade, as experiências com esse mundo invisível, com os nossos irmãos, que tinham a missão também de nos lapidar, e que foram obrigados a mentirem, a dizer que era o espírito de fulano que tinha morrido, porque na realidade ninguém tem um espírito, um sobressalente no corpo. Somos energia, energia é uma força geradora de vida, geradora e criadora. E assim, nós, habitantes, mais uma vez, usando do livre-arbítrio que Deus nos deu, nos desvirtuamos do alfabeto natural, que era o alfabeto de astrologia, sendo a astrologia a mãe de todas as ciências que o pensador e o imaginador, através da intelectualidade nos dada por esse engenheiro, planejador Mercúrio, e desenvolvido na expansão que foi nos dado por Júpiter. Por isso que o racional superior nos notifica que, por sermos um centro astrológico, nós somos a parte central, que somos o pivô, os causadores dessa deformação, que perdemos nosso corpo original de massa cósmica quando nos extinguimos em cima do início da água e da terra, oriundo da goma e da resina, produzido da planície racional, a inteligência da energia racional, que dava composição dessa pequena parte que não estava preparada para o progresso desses habitantes, que resultou em todo esse conjunto que denominamos de natureza: sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. Assim sendo, o racional superior logo de início nos notifica, por o ser humano ser um centro astrológico, que com o tempo tinha que encontrar em si mesmo a imunização racional, por ser exatamente, e é o porta-voz da verdade, das verdades, por ser feito por essa natureza elétrica e magnética.
E, como ele diz assim, por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional e nela o porta-voz da verdade e das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formado por 7 partículas e dependem delas para viver, né? Aí continua o responsável Manuel Jacinto Coelho, o grão-mestre varonil, esse missionário da pureza, a nos notificar, quando ele diz, esta obra é fruto da imunização racional, quer dizer, é fruto do raciocínio de Manuel Jacinto Coelho, que era a energia racional personificada, materializada na pessoa dele. Então, esta obra é o fruto da imunização racional, nela estão expostos, de forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do ser humano e dos seres que o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes ser tudo o que era, como chegou a ser o que é, pela degeneração e deformação da natureza, a deformação da planície racional, que deu a constituição desse conjunto que foi subdividido em 7 partes, e essa natureza que nos fez, como diz na nota primeira, o racional para o senhor Manuel Jacinto Coelho, que diz que dependendo dessas 7 partes, dessas 7 partículas, que cada delas temos um quântico de energia, um quântico fluídico, que compõe a formação do ser orgânico que organizou essa matéria, esse corpo material, para revestir e manter a essência da vida, que é a máquina do raciocínio, o habitante do mundo racional, para evoluir e se desenvolver. E continua o senhor Manuel Jacinto Coelho, aspa para ele, o grão-mestre varonil, esse missionário da pureza, ele continua, este conhecimento não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade da verdade, ditado pelo racional superior, entidade do mundo racional. Então, a planície racional através dos representantes. Por que planície racional? Porque foi o plano inicial de tudo. Então, ele é o habitante superior deste mundo. Por isso, mais à frente, na página 2 deste livro, está a parte racional, que diz racional superior. Racional superior, acima do racional superior está o superior racional. Então, racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, a sua essência, a sua personalidade. É a energia que deu causa e consequência ao corpo de Manuel Jacinto Coelho, é o corpo de energia do superior racional, que está acima do racional superior, lá no mundo racional, que hoje ele está exatamente nessa forma natural, no seu corpo original de massa cósmica, comandando a fase do 3º milênio, que é a fase racional, a energia racional. E acima do racional superior está quem? O tribunal racional, o tribunal da natureza, que está exatamente harmonizado, ligado às leis por ele criadas, e que é o legislador e que compôs as leis naturais para a organização do nosso ser e do mundo superior. Acima do tribunal racional está a justiça suprema a tudo e a todo, que foram as leis que constituíram exatamente a criação, a formação e a geração de tudo e de todos. E acima da justiça suprema a tudo e a todos, que está quem? O contencioso universal. O que é o contencioso universal? O contencioso universal é essa consciência que veio conciliar a nossa volta, veio resgatar a nossa célula da razão, que estava perdida nesse encanto, e que agora, através da cultura por ele, exatamente transmitida, nos dando perdão, que é a salvação, conciliando exatamente o erro que cometemos, o crime que cometemos, que foi transgredir a lei do mundo superior, do mundo racional, ao adentrarmos para aquela parte que não estava pronta para o progresso, e que resultou dessa deformação, nessa degeneração, por sucessivas transformações, que nos deixou nessa categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, animal racional e animal irracional, nessa roda da vida, que é a roda zodiacal, o zodíaco, que é a roda animal. Por isso que a categoria de bicho racional, dividida em 2 classes, animal racional e animal irracional. E acima do contencioso universal está quem? A voz suprema tudo, a voz suprema de outros mundos. Quem é a voz suprema de outros mundos? A voz do superior racional, que é o racional superior, Manuel Jacinto Coelho. E assim, tudo foi planejado, arquitetado, na onisciência,
através exatamente dessa mecânica criada. O que é a mecânica verdadeiramente? A mecânica racional é um estudo tão fino, tão alto, que diria assim, fruto desse porta-voz da verdade, que é o senhor Manuel, que é o racional superior, que é o superior racional. Então esse estudo, ele, na sua onisciência, que é a consciência suprema divina, o raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, ele tem exatamente o conhecimento de toda a estrutura do comportamento do sistema que mantém o equilíbrio e a harmonia do mundo superior. E na sua onisciência, que é saber lá na frente o que aconteceria, ele criou um mecanismo, toda uma composição, toda uma mecânica, e daí veio a máquina do pensamento, da imaginação e do raciocínio, por isso que ele fala, é algo bem transcendental, vendo não da forma material, mas sim transcendentalmente, porque qual é a função da máquina? Tem a função de fazer a transformação da energia em uma outra, mais num grau de sutileza e apuração superior, para que possa exatamente surgir daí a transformação e o efeito de voltar a ser o que era. E por isso toda essa 21 eternidade teve um processo aguardado pelo superior racional para chegar no dia 30 de dezembro de 1903, ele chegar aqui na Terra, vestir um corpo de animal, sem ser animal, passar por bicho, sem ser bicho, para nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E lá não respeitamos o primeiro chamado de atenção dele, assim como não respeitamos o segundo chamado aqui na Terra, quando nos foi dado o alfabeto de astrologia, onde tínhamos, através desse conhecimento natural, determinado dentro dessa mecânica, desse estudo, que por ele foi elaborado, e que deu esta missão ao astral superior, e o astral superior, através de seus habitantes, planejadores da pessoa humana, desses seres que se extinguiram, criou, estruturou esse corpo. Por isso que ele diz que, por sermos um centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrar em si mesmo a imunização racional, o conhecimento do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Porque, mas através da cultura racional, a terceira oportunidade, a terceira força que surgiu, essa é a definitiva, o sobe ou desce agora, para a 22ª eternidade, porque a primeira oportunidade que ele nos deu foi o nosso chamado de atenção, segundo a astrologia, que foi nos dado um mapa, a planta, na palma de nossas mãos. Por isso que está lá na Bíblia, diz: eis que Deus colocou as suas obras em suas mãos. Está aqui, essas linhas que tem, não é por acaso, que o por acaso não existe, o que existe é uma causa por nós desconhecida. E assim foi nos dada o mapa, a planta, mas como novamente os livres pensadores, justificando antes de ser os habitantes que se extinguiram, que expandiram sua vontade, essa expansão, usando o livre-arbítrio, mais uma vez não soubemos arbitrar nossa vontade aqui no chão, e usando essa liberdade que Deus, o racional superior, que é o superior racional, nos deu e nos dá até hoje. Entramos mais uma vez pela linha do artifício, que assim como entramos pela parte não pronta, já aqui no chão entramos pela linha do artifício, do artificial, e todos nós viemos a nos tornarmos, diria assim, desconhecido, né? Então, todos esses que vieram em nosso socorro são nossos irmãos, nos auxiliando, que são os habitantes do astral inferior, que criou todo esse engodo do espiritismo, das experiências, das expansões, das mistificações, nos lapidando, nos aperfeiçoando. Eis porque que a cultura racional, respeitando as linhas gerais da natureza, surgiu numa tenda espírita Francisco de Assis. Por que Francisco de Assis? Que é o pai da bicharada. Tenda espírita que foi da casa daqueles que viviam de experiência, experimentando, especulando, e o racional superior respeitando a nossa liberdade, a nossa vontade. Por isso que no dia 4 de outubro de 1935, o senhor Manuel Jacinto Coelho, presidente dessa casa, desse templo de luz, desse posto de luz que é a tenda espírita Francisco de Assis, ele determinou o fechamento das portas, e que naquele exato momento o mundo
ia entrar num novo ciclo, numa nova fase, que era a fase do terceiro milênio, a fase racional, onde a fase do animal racional foi extinta, acabou, e está a fase das especulações, das experiências, dos experimentos, das expansões, terminado no dia 4 de outubro, e que o mundo entraria com essa mudança num momento muito delicado de transição, porque o mundo passaria pela Era do Fogo, onde tudo passou a ser resolvido à base do fogo, e aí surgiu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e agora aí na iminência da Terceira Guerra Mundial, no terceiro ciclo, só que não vai acontecer, devido exatamente à urgência de todos se conhecerem e desenvolver o seu raciocínio, para não chegar à extinção completa. E aqueles que estiver, como disse o racional superior, que estivesse ao lado, exatamente, do seu Manuel, ao lado como? Do seu Manuel, estudando de si na cultura racional, a cultura que ele veio com essa missão de nos presentear. Então todos esses estariam exatamente se desenvolvendo e se ligando em cima no mundo racional, tornando-se assim, se recuperando para se salvar e ficando amparado, sendo socorrido pelos nossos irmãos do mundo racional que estão aqui, esses aí que aparecem como discos voadores, que são corpos de energia racionais, puros e perfeitos, que ao entrar nesse campo eletromagnético, rebaixa a sua velocidade, o seu estado de consciência e toma a forma como entendem, por ser puro e perfeito, como uma criança, como um idoso, como uma mulher, como um homem, ou até mesmo como um disco voador. Por que disco voador? Para chamar a atenção do homem materialista de tecnologia de que existe um mundo superior, com inteligência superior à nossa. Mas eles não querem invadir a Terra, não querem tomar nada nosso, eles querem nos socorrer e nos libertar da nossa liquidação total, que é a extinção do animal racional, como está acontecendo por meios artificiais e por meios naturais magneticamente. Você vê que ninguém pensa mais em nada. O pensamento do ser humano está seco por não ser mais alimentado, e ao salve-se quem puder e se puder, e tudo é resolvido à base do fogo, à base do canhão, à base do tiro, à base das bombas. A bomba, que é fogo, é o artifício destruindo tudo. E assim, esses irmãos, invisíveis do astral inferior, criou em muitos, com suas influências, esse grande fascínio, porque sabem e sentem que eles existem, os que conseguem vê-lo, tem os médios videntes, né, do campo eletromagnético, e que muitos aí, como esse João de Cuiabá, ele é um médio vidente do magnetismo, e que aqueles desinformados, até pessoas que estiveram lá do Oeste, desconhecem e vai na onda, no barco furado desse que quer ser o representante do racional superior por não conhecer quem é Manuel Jacinto Coelho, e fica nessa expansão, nessa mistificação, nesse embusteirismo, e muitos caíram no conto da sereia. Por isso, muito cuidado, tudo está no livro. Não vá na conversa do Cláudio, não vá na conversa de amigo do velho, que é inimigo, não vá na conversa de João ninguém, porque assim como os habitantes do astral inferior também usaram de artimanha, nas suas manhas, existe o bicho racional querendo ser o que não nasceram para ser, porque o racional superior só tem um, sem segundo nem terceiro representante na Terra, chama-se Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o aparelho único, sem segundo nem terceiro. Então, muito cuidado, os iniciantes que estão chegando na fase racional, buscando se integrar, se integrem na fase racional, lendo e relendo os livros originais, e busque se orientar na casa do Redentor aqui na Terra, que é o Retiro Racional. Então, minha gente, muito cuidado mesmo, porque o magnetismo, ele fascina, ele magnetiza, ele ilude, ele fantasia, e esses irmãos aí, rebeldes do astral inferior, eles existem para lapidar, para testar. É como se diz, o Exu, ele é bom ou é ruim, né? É bom não é ruim, ele está lapidando para ver o seu grau de evolução, está ali desenvolvendo. Então os que conseguem vê-lo, os terráqueos gostam desse desconhecido, né? Sempre se fascinou pelo desconhecido e pelo proibido, justificando o antes de ser,
que o desconhecido era como é que a parte ia ser desenvolvida, e foi proibido de uma forma, diria assim, diplomática pelo superior racional a orientar e alertar que não deveríamos progredir sobre aquela parte. Aí já foi exatamente o fascínio que está no inconsciente do bicho humano, se fascinar pelo proibido, e assim justificando antes de ser, que foi o início de tudo, né? Nós passamos a progredir aquela parte por conta própria, desobedecendo o superior racional, e a se aventurar numa parte desconhecida. Olha o desconhecido aí fascinando o inconsciente do consciente do bicho racional que vive sem se conhecer. E assim o progresso sobre ela foi denominada de planície cósmica racional, que foi o plano inicial desse progresso do desconhecido e do proibido, né? E assim esse plano inicial de toda essa deformação racional que até hoje vem no nosso inconsciente e do inconsciente de toda a coletividade humana, né, que vive sem se conhecer, sem saber o porquê pensa, o porquê imagina, e fascinado exatamente por esse desconhecido e por esse proibido. Esse é a causa de ser. Por isso que é normal e natural também desabrochar de inúmeras perguntas os iniciantes da cultura racional, que muitas vezes não passa de uma contínua curiosidade, curioso. Temos muitos curiosos no nosso meio, e por não ter paciência, calma e obediência no estudo de si mesmo através dos livros Universo de Desencanto da Cultura Racional, para que com o tempo, quando estiver preparado, poder adquirir a própria evidência racional, por estar ligado à energia racional. Então, por falta dessa paciência e dessa obediência, nos orientada pelo Supremo Raciocínio do Universo, para ter assim todo o entendimento dessa mecânica material, dessa mecânica celeste, dessa mecânica racional, né? E assim podermos encontrarmos palavras dentro do artifício para sabermos e termos condições de explicar sem ofender, sem atacar e sem humilhar ponto de vista nenhum. Agora, me cabe aqui levar vocês que estão estudando com seriedade, com responsabilidade, com respeito, com amor do livro Universo de Desencanto, e que estão acompanhando todo esse esclarecimento desses meus vídeos, que tento dar minhas considerações através das minhas explanações aqui, racionais, que são todas extraídas da minha compreensão dos livros Universo de Desencanto, que são os ensinos verdadeiros da humanidade, que está na cultura racional, que é uma cultura natural, que desabrocha, como diz o racional superior. Vamos encontrando em nós mesmos, cada um de vocês vai encontrar em si mesmo, de acordo com o seu grau e seu desenvolvimento, esses esclarecimentos com base e com lógica, que passa a nos revelar a origem de tudo e de todos, né? E de toda a mecânica, toda essa mecânica, de todo esse sistema, e de uma forma bem equilibrada entender a razão de tudo isso, né? E assim eliminando as experiências, o embusterismo, as mistificações, os sofismas, os mistérios, e notarmos que o importante na cultura racional, e é muito interessante essa observação, todos vocês, que o racional superior afirma sempre no seu ditado, que encontra-se na escrituração de imunização racional, que é a escrituração racional, cultura racional, quando ele se refere às religiões. Isso é importante, né? As religiões dizem assim: tudo é espiritismo, por estar em experiência, experimentando, em expansão, para descobrir a sua origem, descobrir a razão do seu ser, para descobrir quem é este ser superior, que é esse raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, e conseguirmos esta religação com o alto, com o divino, que está dentro de nós, que é o raciocínio, que é a imunização racional. Então agora, observe bem que os pesquisadores das ciências, aqueles filósofos que são amigos do conhecimento verdadeiramente, que respeita,
que as ciências que muitos, por interesses de pessoas, dizer assim, intrusões do saber, do conhecimento, que quiseram tirar proveito, os espertalhões, né, os espertos, que quiseram manter o sofisma, e que a ciência que restou da astrologia, que era exatamente uma ramificação nos dada da luz do astral superior, muito desse conhecimento ficou oculto. Então tornou-se ciências ocultas filosóficas dentro desse artifício que veio nos preparar. Por isso que a natureza eletromagnética criou o artifício criou as filosofias, criou as doutrinas, as religiões, até a ciência, diria assim, achar que a religião era um ópio da humanidade que alienava toda, e buscar cientificar-se com a luz da racionalidade elétrica artificial para chegarmos à razão, que é o raciocínio, né? E assim essas ciências ocultas filosóficas artificiais afirmam, confirmando tudo que é dito pelo racional superior, assim como a física quântica, como tudo confirma a verdade, porque todas elas têm uma partícula da essência da verdade, e que a verdade computacional vem confirmando, definindo, justificando e desfazendo todos os mistérios, enigmas e fenômenos. Você vê que o racional superior fala sobre a Bíblia. A Bíblia, no primeiro volume, o racional diz: bons madrigais e maus apontadores. Como Sanacan, que na realidade, ele, por não ter a competência na tradução do aramaico, que passou para o hebraico e o grego, ele modificou muitas coisas e suprimiu outras. A igreja, por conveniência, tornou alguns ensinamentos apócrifos, para que o ser humano não tivesse ciência e ficasse exatamente no domínio exatamente do sistema religioso ali, do estabelecimento religioso. É interessante observarmos que as religiões nasceram na Ásia, do Oriente, ali como mostra o racional superior, ali assim, no continente, na Mesopotâmia, ali na velha Arábia, onde ainda tem contos, lendas, a astrologia ali reinou, e o que ficou desse alfabeto mãe de todo o conhecimento artificial, alguns sacerdotes, algumas pessoas sérias, filósofos, mantiveram acesa essa luz, e por isso se tornou ciência oculta, que nem todos tinham condições de ter acesso, somente aqueles para liderar os líderes, né? Através da literatura quer dizer liderar as criaturas. Então, as religiões nasceram todas na Ásia, ali no Oriente, no velho continente ali, na Mesopotâmia. E você vê que existem ali as 7 igrejas, né, que foram Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Olha os 7 aí: Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 primeiras religiões, essas 7 igrejas, conforme exatamente tiveram esses sacerdotes, esses conselheiros daquele reino, início daquela civilização, esses pesquisadores deram origem a esses 7 principais religiões do mundo, ou seja, o aminismo, que é o espiritismo, para os judeus é chamado aminismo, cujo o Deus é Oxalá, olha aí, o preconceito, e veja só, Oxalá significa o Deus para os judeus, nome primitivo do espiritismo, das experiências que foi expandida daqueles que modificaram o alfabeto de astrologia, e daí surgiu a Cabala. A Cabala, a primeira religião do mundo, da civilização terrena, dos pensadores e imaginadores, desde a civilização ariana para a civilização taurina. E tem gente que pensa que o espiritismo é coisa recente aqui de Allan Kardec. Não é. Allan Kardec, ele transcodificou algumas informações recentes. Porque o espiritismo foi a primeira religião que era veio o brahmanismo, cujo Deus era Brahma, da casta religiosa.
né, indiano, ali os gurus, ali tem o Tibete, aí veio o budismo, doutrina religiosa criada por Siddhartha Gautama, alguém que se conectou com o astral superior, recebeu a sensação na sua pineal da energia mediadora consciente e racional e viu a porta do mundo racional, e dali ele sentiu uma paz infinita e criou toda uma doutrina religiosa de religação com o astral superior, e trazendo ali para aquela sociedade fundada por ele, por Siddhartha Gautama, que é conhecida até hoje como Buda. Buda foi um estado de paz que ele chegou, que é a pineal que florou. Ele sentiu a pineal dele, que é o raciocínio, deu aquela amostra grátis, através da energia mediadora consciente e racional, um estado de iluminação e compreensão, que o racional mostra. A imunização está dentro de cada um de nós, que com o tempo teremos que encontrar. Então o Siddhartha Gautama chegou a esse estágio, mas ele não conseguiu chegar no mundo racional, porque a porta do mundo racional estava fechada, só foi aberta em 1903, quando aqui chegou Manuel Jacinto Coelho. Olha a diferença. Mas Siddhartha Gautama chegou e bateu na porta do mundo racional, e ele sentiu essa iluminação e essa sensação de paz. Então, tudo isso surgiu ali na Mesopotâmia, ali na Índia, que inspirou-se o contrário ao brahmanismo. Então, aí você vê o pensamento já criou, quer dizer, não é concórdia, é discórdia. A doutrina formada pelos os seguidores do Siddhartha Gautama, o Buda, na Índia, aí inspirou já outros tantos desistir dessa doutrina e criar o brahmanismo. E ali eles começaram a praticar o sistema de castra, que acreditava entre todos serem os melhores e mais iluminados do que o próprio Siddhartha Gautama. Aí daí veio o Islã, o islamismo. O islamismo, hoje vemos aí alguns deturpadores do Islã, que são os terroristas, né? Os fanáticos, o fanático é um cego, e também o islamismo, religião muçulmana, o maometana, né? De Maomé, de Alá. Aí depois veio o judaísmo, uma religião do povo hebreu que foi escravizado, o povo hebreu, ao hebreu em nome, o pensamento, a lapidação dos irmãos do astral inferior, né? Que tudo criando essa formação religiosa, né? Então o judaísmo é uma religião do povo hebreu, o hebreu em nome do primitivo, ali Moisés, né? Do povo da Judéia, onde vem o nome de judeu, raça e religião de língua hebraica, cujo Deus é Jeová. Então, interessante aí, que a pessoa, quem é Deus? É Jeová. Jeová, Deus, lá, não tem essa palavra Deus, que essa palavra Deus é do português. Português é o dialeto exatamente do latim. Então Jeová é uma palavra que vem do hebraico. Jeová significa adjetivar consciência superior, quer dizer Deus. Então se eu disser que Deus é Jeová, Deus é Deus. Não é identidade. O adjetivo para a consciência suprema, que é o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, a identidade verdadeira dele, que é a origem de tudo e de todos. Então, notem bem, meus irmãos e minhas irmãs, que existiu, naquela época, mais de 2000 anos atrás, um judeu, né, ali oriundo, que saiu lá do brahmanismo, saiu lá da Índia. Esse judeu foi que criou o cristianismo, não foi Jesus amado Salvador. Por isso que muitas vezes eu digo Jesus histórico e não Jesus religioso, porque o Jesus religioso foi criado por esse judeu, cristianismo, a religião cristianismo, essa doutrina que professava nos primeiros tempos do cristianismo, que combatia o combate aos cristãos. Então aí veio Paulo, porque essa doutrina pretendia que para se tornar um cristão, antes teria que se iniciar no judaísmo. E se não se iniciasse no judaísmo e conhecesse o Islã, aí exatamente não poderia ser um cristão. Veja só
que Paulo combateu isso aí. Por isso, essa guerra religiosa ali no Oriente, ali na Arábia, daquele continente, na Mesopotâmia ali, naquela área ali, que até hoje reina as guerras religiosas, tudo isso derivado do pensamento. O pensamento não foi feito para solucionar, foi para dividir, para discordar, para guerrear, para lapidar e para matar, para destruir. Então, esse judaísmo, esse judeu, né, que criou, combatido por Paulo, aí surgiu a Igreja Apostólica Romana, quando o Império Romano conquistou ali na Mesopotâmia, aquela área ali todinha, aí que mataram o homem, aquele que veio preparar o caminho do Pai, o Mestre Jesus Cristo, amado Salvador, histórico. Por isso que ele marcou a civilização histórica, antes e depois de Cristo, todo esse conflito ali naquela área, ali em Nazaré, Jesus de Nazaré. Então, aí o que aconteceu? Então, assassinaram o homem. Ele não morreu para salvar a humanidade, ele foi morto pela ignorância da humanidade, o pensamento e as trevas, exatamente o sistema estabelecido, a política da época, condenou, que achava que ele ia libertar todos. E ia. Ele veio nessa missão, mas ele veio para preparar. Por isso que ele disse, teria muitas coisas que eu poderia vos dizer, porém vós não as entenderia. Virá o dia que o Pai virá na sua autoridade máxima do universo e vos ensinará a verdade, para vos libertar. E só poderá atestar a verdade quem se conhecer, quem souber quem é, de onde veio, para onde vai, como vai e como vai. Então, aí veio o cristianismo romano, religião originária do cristianismo judeu. Aí, com o tempo, veio exatamente o protestantismo, a religião protestante, Lutero não aceitando a vinda das indulgências da religião católica apostólica romana. Aí houve outra subdivisão feita pelo pensamento, a evolução do pensamento lapidano. Então, aí a religião criada por Lutero, os protestantes que protestavam o cristianismo, que vendia as indulgências, que era a igreja católica apostólica romana. Então, essas ideias de vendas de indulgência e suas políticas religiosas. Por que o racional superior, ele logo no começo diz assim, este conhecimento não é para o comércio da exploração, e sim para a salvação. Que ele diz assim, porque para ser salvo não precisa você pagar a indulgência. Paga, tu vai para o céu, vai ser salvo. Não, tu tem que ter ação. Salvação é salvo pela ação. E para ser salvo pela ação, tu tem que praticar a imunização. E a imunização tu adquire através do universo de desencanto, pelos ensinamentos transmitidos pelo Pai verdadeiro, o racional superior, que vai nos ensinando como chegarmos ao caminho da salvação, que é o perdão que ele trouxe através da imunização racional, nos presenteando no enriquecimento do nosso ser, para se conhecer que é a cultura racional ditada por ele nos livros Universo e Desencanto. Olha a diferença. Então, salvação é salvo pela ação, condenação é condenado pela ação. E assim, a culturação não vem de indulgência para a salvação. Você tem que ter ação, tem que ter prática, tem que ter persistência, tem que ter obediência. E fazer por onde? Respeitando, porque ser racional é ser justo, ser honesto, é ser equilibrado, é ser respeitador. Então, aqui temos essa observação a ser feita, que o cristianismo não foi feito, não foi uma religião feita por Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. Foi feito por esse judeu. Então, muita gente não entende quando uma pergunta está no oitavo do histórico, feito por João Lemos, me lembro como fosse hoje, João Lemos, o oitavo de perguntas e respostas do histórico, foi o primeiro livro do histórico, ditado pelo Racional Superior. E esse livro, uma pergunta feita por João Lemos, que era pastor evangélico, ele perguntou para o seu Manuel, da elaboração desse livro, o seu Manuel mandou comunicado aos residentes da época que quem tivesse alguma dúvida fizesse a pergunta no papel, entregasse na varanda, e que ele iria falar com o Racional Superior para responder todas as perguntas
dos leitores que estavam tendo dúvida na obra básica fundamental. Uma das perguntas feitas que está lá por João Lemos sobre Jesus, ele não soube que o racional superior. Quando você pergunta, tem que saber o que você pergunta, porque a resposta do racional superior a gente tinha que prestar atenção a quem ele respondia, o que respondia e como respondia. Aí vem a entrelinha da resposta do verdadeiro Deus, e aí é um grau de compreensão. Por isso são três máquinas: a imaginação, o pensamento e o raciocínio. O raciocínio compreende na língua do verdadeiro Deus, a imaginação compreende na língua do chão, o pensamento entende na língua da expansão espiritual, do mundo espiritual. Então existem essas três compreensões de interpretação de uma resposta. Então, aí o João Lemos, que era pastor evangélico, estudante de cultura racional, um grande compositor, tem várias músicas dele, ele fez essa pergunta: como a cultura racional vê Cristo? E o racional superior responde de uma forma bem de acordo com a pergunta dele. Cristo foi o filósofo como Maomé, como Jeová, quer dizer, Cristo foi exatamente esse judeu que criou, que era amigo do saber, do conhecimento, que criou essa religião, o cristianismo. Ele não estava falando de Jesus Salvador, ele está falando do judeu que criou exatamente essa religião, que é a religião cristã, porque todos nós somos cristãos, somos um cristal embrutecido, se lapidando, nos preparando para conhecer a nossa definição de ser, para se conhecer, saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. E assim foi criada a religião, e não tinha, como eu diria, era um filósofo, vamos compreender, raciocinar. O filósofo é o amigo do saber, do conhecimento. Então esses eram amigos do conhecimento, criou essa religião. Como ele disse, como Buda, como Maomé, como Jeová. Então ele enquadrou essas 7 religiões, primeira, que foi a base da lapidação preparatória da humanidade para o encontro com a razão, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase da ressurreição de todos, para a volta ao seu estado natural. Olha só a resposta do verdadeiro Deus. Ele não atacou, não ofendeu, mas sim justificou de uma forma racional para quem estivesse raciocinando e não criando confusão. E assim sendo, Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, na missão alfa, ele não criou religião, ele transmitia os seus ensinamentos ao natural, à beira-mar, nas montanhas, exatamente na natureza. Ele não criou templo, por isso ele informou: fazer do teu corpo o teu templo, porque nele tu encontrarás Deus verdadeiro, que é exatamente o raciocínio é Deus dentro de cada um de nós, e o templo foi criado exatamente para 2 serpentes que tentou exatamente os habitantes, que foi a parte da planície racional, então a energia eletromagnética, oriunda dessa planície racional, que formou o Logos, esse Logos constituindo toda essa informação artificial da deformação. E assim Jesus de Nazaré, pois ele não criou nenhuma religião, não tinha religião, não professava nenhuma religião, e sim dava o caminho do Consolador, de Deus Pai verdadeiro, que é o racional superior. Por isso que ele disse que eu e o Pai somos um só. Raciocínio, racional, raciocínio. Olha o ensinamento profundo e elevado de Jesus de Nazaré, né? Então, ele foi exatamente morto e crucificado no monte de Gólgotas. Gólgota significa caveira. Ele foi levado à caveira, a essência da caveira, mostrando que o habitante do mundo racional, que é o Deus verdadeiro, está crucificado na caveira, no monte mais alto do templo, que é o altar, a cabeça, o relógio que regula, na parte central, no istmo do mesencéfalo, aprisionado, exatamente crucificado. Se você ficar em pé, com os braços abertos, você vai ver que a matéria é uma cruz pesada a carregar nesse calvário, e a caveira, exatamente, onde está o habitante, que é o Cristo cósmico, ou o corpo búdico. Então, ele está crucificado entre 2 ladrões: o mau ladrão, que é o magnético, a imaginação, e o bom ladrão, que é o elétrico, a luz artificial. E no centro está
Jesus Salvador, que é o Cristo cósmico, que ao desenvolvê-lo, ao desmaterializar, que é o raciocínio, você ressuscita para a vida verdadeira no terceiro milênio, que é o terceiro dia que ele ressuscitou para a humanidade historicamente. Aí você vê um ensinamento na missão alfa, que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E ele anunciou, eu tenho que ir, porque se eu não for, não virá o Consolador. E tudo que ele prometeu foi confirmado. A esperança de todos aqueles que seguiram com fidelidade, respeito e amor o Jesus Salvador, que é o Jesus do amor, do perdão. Então esses estão realizados de forma racional, com a volta do mestre JC, MJC, que é o racional superior, que veio na sua autoridade máxima do universo, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. E assim, a religião de Jesus de Nazaré é, na realidade, o amor e a razão e a natureza. E sim, a luz verdadeira da divina providência, que é a luz racional. Então, esta religião, cristianismo, foi criado por um cristão judeu, saído da Índia, errante, monge, que divergiu exatamente do islamismo indiano, porque existe essa rixa, e o Islã querer extinguir os judeus, querer matar, eliminar os cristãos, os terroristas, né, os fanáticos que seguiram esses ensinamentos ocultos indianos, desse presbiteriano, que usou o nome. Ele usou o nome de Jesus, ao ver após que Jesus de Nazaré foi assassinado pelo Império Romano, pelo sistema, ele criou, ele foi oportunista, ele criou a narrativa, a expansão. A humanidade estava necessitando da preparação para a sua evolução. E aí, ele criando com o seu sofrimento e martírio, o cristianismo judaico, por achar ser ele o Cristo Salvador. E assim, querendo assumir o lugar de Jesus Salvador, Jesus amado, que era aquele exatamente de Nazaré, o histórico. Por isso que eu faço essa diferenciação, muita gente já deve ter percebido. Quando eu falo em Jesus, eu falo o histórico e o religioso. O religioso é aquele que foi criado pelo artifício, e o histórico é o dado pela natureza para nos preparar para recebermos o Pai e nos conhecermos e nos libertarmos para conquistarmos a nossa ressurreição nesse terceiro milênio, que é o terceiro dia do qual ele foi exatamente ressuscitado. Tudo isso é simbólico, temos que compreender a interpretação. Existe três na nossa compreensão, que é a magnética, a elétrica e a racional. Então a gente tem que ter, por isso que no início é importante a gente saber graduar, entender o grau de cada ser, pois esse Cristo que era monge, que criou toda essa doutrina do catolicismo apostólico romano, por isso que existe aí uns tantos aí, artificial, como o Papa Francisco foi um comunista nato, né? Então tudo isso seguindo, quem conhece essa verdade, essa realidade, desse filósofo que alguns conhecimento tinha da natureza, como um faraó, elétrico e magneticamente, exemplo de um exímio faraó que ele foi, e que tornou-se um verdadeiro escriba da época, e que foi contra, no início, aos princípios dos ensinamentos de Jesus Salvador, Jesus amado, o Filho da Luz, que depois de sua crucificação e seu sacrifício feito pelo Império Romano, pelo establishment, para a política da época, do poder, a ambição que foi reconhecido depois de 5 séculos no concílio de Nicéia, né, por Constantino, foi reconhecido o poder e o valor desse homem que era Jesus de Nazaré, Jesus amado, Jesus Salvador, e por isso foi criado a religião oficial de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, reconhecendo, e quer dizer, 25 de dezembro, eles desconheciam, tinha o dia da morte do homem, mas não tinha o dia do nascimento. Então, essa festa pagã, que era de composição toda essa base religiosa das 7 religiões, e que era comemorado
o dia mais quente, que era o sol, deu o sol, Mitra, né? Aí veio exatamente a querer colocar a luz, que era Jesus, Salvador, o nascimento no dia 25 de dezembro. Então, na realidade, MJC nasceu no dia 30 de dezembro de 1903. Na missão Alfa, ele nasceu no dia 2 de setembro daquele ano lá. E por isso que a cultura racional tem essa data magna de comemoração, 2 de setembro, o dia da luz da Divina Providência. Foi o dia que a Divina Providência providenciou a chegada da luz na Terra para o conhecimento e a iluminação de todos, a preparação do Pai para a chegada do Consolador. Então, 2 de setembro, por essa razão, que o berço da imunização racional, a sua independência foi 2 de setembro, feito por uma grande mãe da natureza, Dona Leopoldina, que no dia 2 de setembro assinou, oficializando a independência do Brasil, deixando de ser colônia, se libertando de Portugal, e ela mandou exatamente seu mensageiro levar o documento por ela assinado, desligando Brasil colônia de Portugal e tornando nação, para seu marido, seu companheiro, Dom Pedro I, que o encontro foi no dia 7 de setembro, a margem do rio Ipiranga, que o mensageiro encontrou Dom Pedro I, dia 7 de setembro, que Dom Pedro, quando leu o documento assinado pela sua esposa, Dona Leopoldina, dando a independência do Brasil, então ele, como rei, imperador regente, ela na época ficou no lugar dele, ocupou o cargo dele, que ele viajou para Santos. Aí ele voltou, que ele veio, ele endossou a ordem da mulher dele, respeitando, e naquele exato momento, na margem do rio Ipiranga, 7 de setembro, dia 7, olha o número bem simbólico, 2 de setembro, dia da Divina Providência, dia 7 de setembro, às 7 partes, porque assim somos, já no berço da imunização racional, onde todos passariam a recompor-se a sua independência, formando seu corpo já de massacre para voltar ao mundo racional. Então, Dom Pedro I deu o grito de independência ou morte para o Brasil, e aí foi exatamente oficializado e reconhecido para a história. Mas sigamos em frente dentro do que estamos a falar sobre o nome exatamente dessa crucificação, que foi o sacrifício que foi reconhecido, que Jesus de Nazaré era um ser verdadeiro e amado, a luz maior aqui na Terra, que chegou no dia 2 de setembro, do Pai amado, do Supremo Raciocínio do Universo, que determinou a sua missão de preparação da humanidade. E até hoje prega o seu nome em cima de falsas doutrinas, falsas verdades, explorando a credulidade por falta de conhecimento verdadeiro. Por isso que por falta de conhecimento o povo padece e é escravizado. Então tudo criado por esses interesseiros, por esses narradores de mentiras, cujo o pai deles foi exatamente Judas, o monge judeu, seguidores de Herodes, e que levaram aquele homem justo, honesto, a Pilatos, e que houve com o tempo muitas modificações nessa doutrina do cristianismo judeu para o cristianismo romano, que deu formação à Igreja Católica Apostólica Romana, e que com o tempo pensadores começaram a perceber certas falhas, como Lutero, e gerou assim as confusões feitas pelo pensamento e a imaginação dada pelos nossos irmãos do astral inferior. Tudo isso era uma influência dos nossos irmãos, que assim como no astral inferior é da Terra. A diferença dele para nós é que nós somos materializados e eles são simplesmente energia de vida eterna. Então eles criaram todo esse caldeirão de mitos, de contos, de lendas, de histórias, de fantasias. Então tudo isso, todas essas religiões têm os contos, tem os mitos, tem as histórias. O cristianismo foi criado após o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício foi a morte, o assassinato de Jesus de Nazaré. Um quadro da iniquidade do inconsciente pensador animal de origem racional, que não aceitava a verdade e sim queria expandir as suas vontades. E assim somando em turbilhões de erros, fascinantes, né, do catolicismo,
das téblas, gerando egoísmo, gerando de um dos erros de judeus, né, errantes, que são os fariseus, os escribas ambiciosos, explorando a fé do incauto, daquele que não tem conhecimento. O incauto é aquele que não tem conhecimento e se deixa levar por falsas narrativas, pois naquela era, com a chegada da luz na terra, a luz da razão, 2 de setembro, através de Jesus de Nazaré, onde as trevas, o atraso e o embrutecimento da humanidade perdurava. Era de uma forma tão grande que Jesus, veio pregar o amor. Ele pegou a lei mosaica, transformou os 10 mandamentos de Moisés e transformou num só mandamento. O mandamento racional, que é amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o bem sem olhar a quem e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, esse foi o mandamento deixado por Jesus de Nazaré, o Salvador. Então, aí ele eliminou a lei mosaica, né? A lei de olho por olho, dente por dente, né? Esse embrutecimento da humanidade, ele tentou lapidar com a força do amor verdadeiro, e os judeus errantes se achavam sábios com suas ambições e vaidades, e ocupando o poder, eles não concediam que houvesse uma semente do júbilo jubilado pelo Pai, o supremo raciocínio do universo, por ignorar a própria razão do seu ser e desconhecer quem era, sem saber quem era, de onde veio, como veio, para onde vai, como vai, e vivendo ligados a essas histórias criadas da imaginação e do pensamento dada pelos nossos irmãos do astral inferior, a esses escribas e fariseus, filhos de Judas, que formaram com a sua orientação desses monges indianos, que veio lá do Tibete, toda essa estrutura do cristianismo apostólico romano, mas que na verdade não foi criado por Jesus Salvador, Jesus amado, e sim pelos seres do astral inferior, onde esses monges foi um dos seus instrumentos, como sugaria outros, como surgiram, que eles sugaram todos esses fluidos e aí criaram outras seitas, religiões. Você vê que daí começou a surgir, existe mais, só na Índia existe uma base assim, de 342 mil doutrinas e religiões. Qual é a verdade desse Deus é um só? Então, tudo isso foi fruto da experiência, a experiência que foi a primeira religião, o Espiritismo, que fundou todas essas primitivas religiões, e esse monge, esse pensador judeu errante, vindo da Índia com muitos conhecimentos filosóficos, porque ele aprendeu, ele adquiriu nos papiros coisas que ainda ficaram da astrologia, e se intitulou como Cristo. Era um faraó, ele tinha poder magnético, ele conseguia fazer certas magias, né? A magia que é a essência da matéria, tinha domínio sobre o fluido que constituía a composição naquela época da matéria. Então, em terra de céu, que tem um olho é rei. Então, ele foi o fundador da religião católica, do cristianismo, desse movimento do cristianismo, dos cristãos embrutecidos que não tinham conhecimento e se deixaram se lapidar por esse espertalhão, por esse, assim como é o João Ninguém da vida, querendo ser o que não é. E não foi aceita muito pelo povo hebreu, que tinha mais umas informações da astrologia, e via que o cara estava com mistificação, com embusterismo, e assim foi propagada pelos romanos como nova política, que era ofício, tinha que seguir. Daí surgiram as guerras religiosas, ali na época do Império, né? Muitos não aceitavam essa reforma, tirar exatamente o Islã, tirar o judaísmo, aí começou a confusão, tudo isso é elaborado pelos habitantes do astral inferior, né? Esses interesses políticos, querendo, diria assim, resetar a história, como hoje o STF quer resetar a história no Brasil, né? O editor, como o Toffoli disse, o editor da história tinha que ser o STF, né? Refazer, aí você vê, quer dizer, a natureza está mostrando para que tem olhos que vejam a verdade verdadeira. Quer dizer, inocente sendo sacrificado, preso,
condenados, né? Tudo isso em nome de uma falsa verdade. Então os romanos fizeram isso com novas políticas. Então em outras regiões que eles iam dominando, através da força da guerra, e invadindo, e tendo interesses políticos, ambição, e por terem morto e assassinado o homem da luz, o homem que veio trazer o amor verdadeiro, que era Jesus Salvador, assim eles criaram um mito em torno dele, com a doutrina desse judeu errante, dando origem ao catolicismo apostólico romano. A igreja passou a ser o quê? Ter o poder, ser um Estado. Você vê, o Vaticano é um Estado político. Tudo isso é originário desse Império Romano, que opôs as doutrinas primitivas, astrológicas, religiosas, criadas dentro da base do espiritismo verdadeiro, que era o animismo, que foi o judaísmo, daí formou o budismo, formou o islamismo, o brahmanismo, gerando as guerras, que até hoje perduram essas guerras em nome de Deus. Há um Deus guerreiro, um Deus do canhão, um Deus da bomba. Aí vemos Israel com o Irã, quer dizer, os fanáticos, os judeus errantes, querendo destruir um berço da civilização que é Israel. E que muita gente desconhece a história real, verdadeira, dessa obscuridade do pensamento que se desenvolveu, criando toda essa destruição, que perdura até hoje, essas guerras religiosas, em nome de Deus, é a blasfêmia. E assim provando que essas 7 religiões principais, primitivas, criada na fase do animal racional, que foram criadas para domesticação, para amansar o instinto animal feroz na evolução pela lapidação. Então, cada religião tem a sua razão de ser, para a lapidação e evolução do ser, e assim acabar com a ferocidade do animal, e que se transformou num mercado lucrativo para os ambiciosos. Um mundo colocando o mundo assim num tremendo caldeirão, e onde na era do fogo o negócio acelerou, né? É a bomba aí de toda a natureza cair na cabeça dos inocentes, por ambição, pelo poder, em nome, assim, blasfemando o nome do superior, e que agora o verdadeiro Deus se identificou botando cada coisa no seu devido canto, que é o racional superior, através da sua cultura. Por isso que a cultura racional não é seita, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, mas é o verdadeiro conhecimento de si mesmo, da origem da vida e da origem de tudo. Por isso que o universo desencanta é unir os versos no verso de razão, com amor, e desenvolvendo tudo para o seu devido canto, para que encontremos a paz, encontremos a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio, que é a consciência racional. Muito bem, que são esses aí, fundadores dessas nações religiosas, foram na realidade os habitantes do astral inferior, no processo de preparação, lapidação e com o tempo para a destruição de tudo que o artifício do pensamento criou. Então tudo isso está compreendido entre o fim da 20ª eternidade para a 21ª eternidade, onde entramos exatamente na fase racional, na fase da definição, na fase da solução e da salvação e recuperação da humanidade, através da maior cultura de toda a história da humanidade, que é a cultura racional. Então, quando essas informações prestadas pelos historiadores e pesquisadores verdadeiros, nos compete aqui questionar se são verdadeiros ou não. Qual o intuito que esses historiadores estão colocando? Porque existem mais de 900 mil livros feitos por pessoas sérias, pesquisadores, teólogos, antropólogos, querendo saber a data precisa necessária do nascimento de Jesus histórico, não é de Jesus religioso. Então esse livro nunca encontraram a data precisa do nascimento, da chegada na Terra deste habitante do astral superior, que veio à Terra preparar o caminho do Pai, o racional superior, o MJC, o aparelho da luz. Então ninguém sabe a data precisa
da chegada desse habitante na Terra, que marcou a história da humanidade antes e depois da sua chegada à Terra. Então a cultura racional revela de uma forma bem simples, bem uma finura, que é 2 de setembro, a constelação de Virgem, que é a constelação racional, a constelação da pureza. Por isso que veio a história mitológica da Virgem Maria. Virgem, porque Jesus nasceu da constelação de Virgem, Então, dizia que Maria é essa personificação dessa rosa divina, mãe do Salvador, era virgem, e que o Divino Espírito Santo tinha fecundado. Então o Divino Espírito Santo, como ele não conhecia, Espírito é a energia divina, a energia racional, que foi a energia fecundadora do cosmo, que constituiu o Cristo cósmico, aqui um animal de origem racional, e materializou o habitante na célula pineal. Então essa mesma energia fecundadora do cosmo fecundou a formação do aparelho de Jesus Salvador. No dia 2 de setembro ele nasceu para preparar o caminho do Pai na sua autoridade máxima do universo. Então houve o desvirtuamento para idolatria, exatamente criando uma dizer assim, Deus jamais ia contra as suas leis, por ele ser a justiça suprema a tudo e a todos. A justiça constituída pela legislação das leis por ele criada jamais iria intervir nas leis. Então, para nascer na matéria, tem que vir exatamente dos cromossomos, do sêmen e do útero feminino, e para que a energia possa ser fecundada e formado um corpo para receber a essência da vida nesse ser orgânico. Então tem que ser respeitar as leis naturais da natureza. Então José e Maria, eles tiveram a relação, eram 2 instrumentos do astral superior preparado e para poder exatamente geneticamente formar o corpo material desse ser iluminado, Jesus amado, para que preparasse o caminho do Pai amado, Salvador, Redentor, que voltaria na missão ômega, porque ele, na sua onisciência, sabia que a operação alfa ia ser abortada, mas então ele fez a preparação para a vinda do Consolador na autoridade máxima do universo, que é o racional superior. E assim, a confusão foi feita pelo pensamento, pela imaginação, que não é a solução, mas sim as confusões, e os autores são de tamanho feito do pensamento que não vale a pena nem sair procurando saber quem é a razão e quem é o pesquisador, o historiador, está certo, se é verdadeiro. Por isso que a cultura racional não é contradado, não adianta discutir se o cara está certo, está errado. O ponto de vista que é o ponto da questão feito pelo pensamento, pois no pensamento não existe certo nem errado, pois os pontos de vista são os pontos da questão para a lapidação de todo, porque não tem solução. Pois esses assuntos foi aqui por mim ligeiramente mencionado neste vídeo, para que todos possam ir raciocinando cada vez mais, pois o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, sempre ditou o certo dos certos, a verdade das verdades, por ele ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a verdade das verdades. E tem argumentos dentro da própria ciência oculta, científica, filosófica, que afirma tudo que é esclarecido, provado e comprovado pelo racional superior, pelo senhor Manuel Jacinto Coelho. E que ele afirma que tudo é espiritismo nos livros dele, porque tudo vive em experiência, tudo vive em expansão, tudo vive em especulação, é espinho, espertalhões. Então por isso que 4 de outubro ele fechou a porta de tudo isso aqui na Terra, por ele nos dar a definição na cultura racional e definindo a nossa situação aqui neste mundo. E também ele diz que o espiritismo foi o primeiro passo dado pelos habitantes do espaço, do astral inferior, para a nossa libertação
desta deformação para podermos chegar na nossa salvação. Por isso que a cultura racional nasceu dentro de uma tenda espírita Francisco de Assis, por ser o primeiro passo. Entenderam agora o porquê? Tudo tem uma razão de ser. O Racional Superior não deixou nada na bandeja, ele explicou tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte, buscarmos, raciocinarmos e encontrarmos dentro de si mesmo a imunização racional para termos todos esses esclarecimentos. Pois essas energias do astral inferior trabalham na máquina do nosso pensamento, a nossa imaginação, para podermos criar criamos todo esse progresso artificial quando saímos e desvirtuamos do natural, que era o alfabeto de astrologia. Então foi criado todo esse artifício que é o progresso filosófico, religioso, político, científico, doutrinário, que lapidou toda essa civilização que já não estava mais por conta do alfabeto natural da natureza, que era a astrologia. E nos desvinculamos do natural, vivendo desconhecido de si mesmo, perdido, como um pensador pensando na dor e sofrendo a dor, sendo um sofredor imortal, sem saber porquê, por estarmos desligados exatamente do astral superior, do alfabeto natural, que era a astrologia, vivendo assim por conta desse progresso espiritual, desse mundo espiritual, desse mundo de experiências, de especulações, de espertalhões, de espertos, para a nossa lapidação e nossa evolução, e que agora chegou à definição no terceiro milênio, que é a fase racional, que é o conhecimento de si mesmo. Por quê? Porque estamos amadurecidos. E o racional superior veio para não apodrecermos, para nos destruirmos. Que é como uma árvore. Tem o fruto, tem a semente, nasce a árvore cresce, dá os seus galhos, floresce, dá o seu fruto verde, até amadurecer. Então chegamos ao amadurecimento, sendo assim tudo feito dentro do tempo e do espaço planejado por Saturno, na responsabilidade, cobrando exatamente esses erros que nós tivemos em abusarmos da vontade, da nossa liberdade. E assim, vivendo por conta dessas duas energias do espaço, que é a eletromagnética, que constitui a formação desse campo biomagnético, através dessa arca esférica, que é a Terra, essa arca de Noé. O Noé é todo esse engodo do pensamento e da imaginação, que vivemos sem conhecer. E quem criou essa arca de Noé fomos nós, habitantes do mundo racional, que nos extinguimos em cima do início da água e da terra, início de toda essa deformação animal. Ixi, vai dar 2 horas, o assunto é muito rico, já estava viajando aqui, já está com 2 horas né? Cheguei agora. Salve, Elizabeth Neves, um abraço, seja bem-vinda, bom dia. Cláudia Moura também conosco, salve Maria Costa, salve Carmen Bright, salve Eduardo F. Souza, salve meu irmão Racional, salve, deu aqui a Carmen, salve meu irmão Cláudio Sampaio, um bom dia para você também, minha querida amiga e irmã. Energias boas é sempre com o nosso Pai, o Racional Superior. Salve todos os meus irmãos, salve o Racional Superior, salve Elizabeth Neves, Maria Costa, salve Cláudia Moura, minha querida, salve, seja bem-vinda e grato, seu programa cada vez mais maravilhoso. E Claudinha, um beijão para você, meu irmão, abraço aí da sua mãe, da Clara, né, a Clara, que aí é a Andréa Moura também, um abraço da sua irmã, viu, Andréa Moura, pessoa maravilhosa, Andréa. Carmen Bright, salve, parabéns. Sebastião Dias Barbosa, meu abraço, grato pelas suas palavras, Sebastião. Salve, meu irmão. De origem, estava querendo entender realmente este assunto. Deu para entender, Sebastião? Caso qualquer coisa diga aí, a gente continua esse assunto, caso você queira, viu? Carmen Bright, Cláudia Moura, salve a todos, salve. E vamos ficando por aqui, que está com mais de 2 horas, vai dar 2 horas, né? Nossa! O tempo voou leque sagazmente, né, na marcha inexorável. O tempo é Saturno, né? Saturno, senhor do tempo e do espaço. Então, meus amigos e irmãos, peço as minhas escusas por ter me estendido aqui, mas é um assunto muito rico, que a gente não pode deixar brechos, né, para que não haja compreensões que levem para o campo malicioso. Então, a cultura racional é a verdade das verdades, está esclarecida de uma forma clara, simples. Se você quer ter a certeza, não acredite no que o Cláudio fala,
estude o Universo e Desencanto, que lá está de uma forma bem simples, bem clara, ditada pelo racional superior, o mestre dos mestres, este habitante que nasceu com o raciocínio desenvolvido, o senhor Manuel Jacinto Coelho, esse ser que sempre foi diferente em tudo, ele que trouxe do mundo racional todas essas informações para nos dar essa definição. Então vou ficando por aqui, até a próxima transmissão, luz, paz, amor, e vamos ficando por aqui. Fui!